A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, sejam bem-vindos a mais uma aula do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e nessa aula a gente vai ver aqui a lição número 3 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre do ano de 2016. O título da lição, a Igreja, Agência Evangelizadora. Então a gente está falando de evangelização, de evangelismo, é o tema aí da nossa revista. E a gente vai aqui para a lição número 3. Na lição número 1 a gente falou sobre evangelismo, evangelização, de uma forma geral. Na lição número 2 nós falamos de Deus como o primeiro evangelista, né? Deus traçou o plano de salvação e fez com que o evangelho chegasse até nós. E agora, na lição número 3, nós vamos falar da igreja, né? Qual é a responsabilidade da igreja nessa missão de urgência que é a evangelização. Bem, antes de começar a aula, vamos só falar um pouco aqui do EBD em Foco. Para quem não sabe ainda, o EBD em Foco, ebdemfoco.com, é um site que eu fiz aqui, no qual eu coloco conteúdo voltado para a educação cristã. Esse site, eu estou fazendo um conteúdo novo, eu vou mudar essa configuração dele aqui e eu vou colocar muito conteúdo voltado para educação, subsídio. Então fica ligado aí, no máximo uma semana eu vou estar colocando aí um conteúdo exclusivo mesmo, fique, né, aí atento, que vai lhe ajudar bastante. Se você clica aqui, né, faça o download do slide, vai abrir essa página aqui, na qual você pode fazer aqui o download, aqui ainda está o comentário da lição número 2, eu vou colocar aqui o da lição número 3, né, esse que eu estou gravando agora, e aqui você faz o download do slide da lição número 3, slide em PowerPoint. Então é importante colocar o e-mail aqui, porque eu vou entrar em contato com você sempre que eu colocar um conteúdo novo. Então você pode fazer aí uma doação para o EBD em Foco, para ajudar esse projeto a crescer, a desenvolver. As ideias que eu tenho são bastante, quero escrever um livro, quero fazer cursos. Então eu preciso da ajuda dos irmãos para levar adiante. Quem fizer uma doação aqui ganha o curso de PowerPoint, onde eu ensino a editar os slides, fazer os slides aí do jeito que você quiser, tirar alguma coisa, mudar uma imagem. Eu ensino tudo aqui nesse curso de PowerPoint. Aqui eu ensino você a usar o slide sem o data show, né, com uma televisão, usar na sua igreja. E aqui tem uns comentários, as pessoas falando aqui dos slides. Então aqui você pode curtir a página também que eu tenho no Facebook. Então tá aí, fica à vontade, né, para usufruir desse site que é para o crescimento da obra de Deus. Então voltando aqui para a nossa aula, vamos começar logo aqui com o texto áureo. O texto áureo diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Então a gente vê aqui que Jesus está falando, né, que eles vão receber o quê? Virtude, poder, né, para ser o quê? Testemunha em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Então a ideia é que o poder do Espírito Santo capacitasse os crentes para pregar o Evangelho. Verdade prática. A Igreja de Cristo, em virtude de sua natureza e vocação, é a agência evangelizadora e missionária por excelência. Então, nós falamos na lição passada que Israel tinha a missão de levar a mensagem de Deus às outras nações. Israel falhou. Israel não levou, se fechou, se trancou e Deus cobrou isso de Israel. E a igreja agora tem essa responsabilidade. Então, por natureza, a igreja ela tem que pregar o evangelho. Se ela não pregar, o que vai acontecer? Então a gente vai ver aqui na frente, vai falar um pouco disso. Leitura bíblica em classe é Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Essa leitura eu vou pular, suponho que você tenha feito. Aqui Lucas escreve, né? Lucas que escreve o livro de Atos, ele fez o primeiro tratado, ó Teófilo. O primeiro tratado é o evangelho que ele escreveu, o evangelho segundo Lucas. Então, Lucas e Atos é um livro só, um é continuação do outro. Você lê Lucas, em Lucas você vê ali o nascimento de Jesus,
o ministério de Jesus, a morte de Jesus, depois a ressurreição de Jesus, e você entra em Atos. Então, é uma continuação, né? É uma continuação do que aconteceu naquele período, do nascimento de Jesus até ali a divulgação do Evangelho pelos apóstolos. Então, Lucas ele escreveu e o comecinho aqui, ele fala do como que surgiu a igreja. Então, a igreja surgiu depois que as pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. Ali foi o pontapé inicial. Mas vamos lá. Essa questão de quando surgiu a igreja era um pouco polêmica. Tem alguns teólogos que defendem que a igreja surgiu lá no Jardim do Éden. Outros teólogos dizem que a igreja surgiu quando Moisés entregou a lei. Né? Então, tem alguns pontos de vista diferentes. Outros falam não, que a igreja surgiu, né, lá quando houve o derramamento do Espírito Santo. Então, são vários pontos de vista diferentes. Aqui o comentarista da revista assumiu que a igreja, né, assumiu a posição que a igreja surgiu depois que Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo foi derramado. Então vamos assumir isso aqui. Tá, então essa, né, igreja que surgiu, né, ou seja, ela foi fundada, inaugurada, né, talvez aí, como alguns falam, né, a fundação foi no dia de Pentecostes. Então, no dia que o Espírito Santo, né, derramou ali o seu poder, foi derramado e as pessoas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, o que eles fizeram depois disso? Qual foi a primeira ação, a primeira atitude? Ir atrás das almas perdidas. Então, isso foi o que marcou o surgimento da igreja. A gente fala muito do derramamento do Espírito Santo, só que a gente esquece do que aconteceu depois. Se a igreja ficasse só ali, se gloriando, aproveitando aquele momento de derramamento do Espírito Santo e ficasse lá o tempo todo, tinha acabado. Ia ser só aquilo ali e pronto. Mas não, logo, né, no meio daquele movimento, Pedro levantou e começou a pregar de uma forma ousada e 3.000, se eu não me engano, foi 3.000 almas que se converteram. Então, a igreja surgiu já indo atrás das almas perdidas, das pessoas que estavam escravizadas pelo pecado. Então, aqui foi o surgimento da igreja. A Igreja de Cristo, ela é uma organização humana? Ou seja, se você considerar a Igreja de Cristo simplesmente como uma organização humana, né, ela não vai evangelizar. O evangelismo vai ficar só na teoria. Mas a verdadeira Igreja de Cristo parte para a prática. Então a gente tem aí o evangelismo e a evangelização. A evangelização é a prática, é ir lá e fazer a obra de Deus. O evangelismo é só ficar na teoria. Então a igreja, se ela ficar só na teoria, ela se torna uma organização humana, um clube, onde as pessoas se reúnem porque elas têm o mesmo gosto. Então isso não é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo ela parte para a prática. Então nós temos o quê? A grande comissão, né, que a gente tem que levar aí a palavra de Deus. Então nós temos que retornar às nossas origens, olhar lá para a igreja primitiva e falar, não, vamos fazer a obra. Então esse retorno tem que ser imediato, ousado, energético e amoroso. Porque foi assim que aconteceu na igreja primitiva. A igreja primitiva ela tinha ousadia, energia, amor. Né? Então a gente tem que retomar isso aí e voltar, né? Fazer a obra de Deus como Deus quer que nós façamos. Então isso aqui é a introdução, né? A gente vai ver aqui qual é o objetivo mesmo da igreja, que é pregar o Evangelho. Tá, a gente vai começar aqui agora no primeiro tópico, né? A fundação evangelizadora da igreja. Então a gente vai ver aqui como que a igreja iniciou e
que esse início da igreja teve um forte apelo ao evangelismo, né, de forma que a igreja de fato evangelizou. Bem, aqui nesse tópico 1, a gente vai ver assim, que depois que Jesus ressuscitou, né, ele ficou um tempo com os discípulos, ele ficou cerca ali de 40 dias, né, na qual ele instruiu, né, a igreja acerca da importância da evangelização mundial. Então a gente vê aqui a resposta escatológica, lá no momento que Jesus estava subindo para os céus, né? Ou seja, Jesus está lá, né, dando as últimas instruções, né, para os discípulos. Ali ele iria subir, né, ia para o céu. Os discípulos ficaram tudo olhando aquela cena e surgiu uma pergunta: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Olha a preocupação dos discípulos. Eles ainda estavam preocupados com relação à restauração do reino de Israel. Por quê? Israel estava esperando o Messias que viria restaurar. E o Messias veio, morreu, ressuscitou e está indo embora para o céu. Eles falaram, mas espera aí, e a restauração de Israel? Quando é que vai acontecer? Jesus respondeu, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Olha só, Jesus ele fala assim, olha, vocês não têm que ter preocupações com isso. Vocês não precisam se preocupar com isso. O Pai estabeleceu isso pelo seu próprio poder. Está tudo no controle dele, né? O que vocês precisam fazer é pregar a palavra. Então não há tempo a perder, né? Em breve Jesus virá e nós precisamos evangelizar. Então Jesus ele falou assim, olha, vocês não se preocupem com o tempo, não se preocupem com a restauração de Israel, não precisam se preocupar, isso aí está com o Pai. Ele já está tudo planejado de acordo com o seu decreto. Preguem a palavra. Então, essa foi a resposta de Jesus. A resposta de Jesus também teve um cunho pentecostal, né? Que a gente vê o seguinte, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Ele fala assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até aos confins da terra. Olha só o que Jesus fala. Ele fala assim, ó, vocês vão receber o Espírito Santo. Por que eles precisavam de receber o Espírito Santo? Vamos olhar a vida dos apóstolos como que era. Pedro era nervoso, Pedro era medroso. Na hora de andar sobre as águas, ele afundou, ele não teve fé. Na hora que Jesus estava sendo açoitado, ele negou Jesus. Então os discípulos fugiram, né? Todos fugiram, né? A gente fala muito de Pedro, que Pedro negou e os outros que nem lá apareceram. Então os discípulos eles tinham uma atitude medrosa. Eles tinham medo de falar. Só que aconteceu algo diferente. Quando o Espírito Santo é derramado, eles começam a falar. Quando o Espírito Santo é derramado, eles começam a pregar o Evangelho. Então o Espírito Santo ele veio com esse propósito de capacitar os discípulos, os apóstolos e todos aqueles que criam no Evangelho para pregar o Evangelho. Ou seja, essa era a ideia do derramamento do Espírito Santo. Então, sem o poder do Espírito, os discípulos jamais poderiam cumprir em sua plenitude o mandato evangelizador da igreja. Como que eles iam pregar o Evangelho se eles eram medrosos? Como que eles iam pregar o Evangelho se eles não tinham coragem de falar? Se eles não tinham coragem de defender? Então, foi através do poder do Espírito Santo que a igreja começou a cumprir o ID, que a igreja começou a cumprir o que Jesus tinha falado lá em Marcos 16,15. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo foi que capacitou os discípulos para realizar a pregação do Evangelho. Então, está aí, né, a figura aqui da pomba representando o Espírito Santo sobre a igreja. Então, somente com o Espírito Santo que a igreja tem a capacidade de pregar o Evangelho.
Então, por que, né, que eles precisariam? Vamos mais a fundo. Eles tinham que pregar em Jerusalém, Samaria e confins da terra. Olha só, Tiago foi morto à espada em Jerusalém, né? Foi morto por Herodes. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Bartolomeu foi golpeado até a morte na Etiópia. Pregar o evangelho naquela época não era fácil. Não é igual pregar o evangelho aqui no Brasil. Aqui, atualmente, em alguns países é difícil, é complicado. A gente falou disso na última lição da revista anterior, né? Que em alguns países a perseguição é muito grande. Então, como que Pedro, do jeito que ele era medroso, estava negando Jesus, ia pregar o evangelho a ponto de ser morto, crucificado de cabeça para baixo? Ele jamais ia pregar, se não fosse o Espírito Santo na vida de Pedro. Ele enfrentou a morte porque ele tinha certeza, plena convicção, ele foi até o fim. Então, Tiago, Bartolomeu, olha só onde Bartolomeu estava, na Etiópia, lá na África. Então, o evangelho já tinha chegado na África, já estava indo para os confins da terra, né? Estava indo para longe. Eles saíram de Jerusalém e foram, né, para longe mesmo. Roma é longe de Jerusalém, Etiópia é longe de Jerusalém. Alguns foram para a Índia e levaram o evangelho, né, para o mais distante possível. Então, para isso, eles tinham que ter o Espírito Santo, porque a perseguição era grande. A fundação da igreja. Vamos ver aqui. Eu fiz aqui um diagrama para nós entendermos bem, um passo a passo, como foi que aconteceu a fundação da igreja. Então, Jesus subiu aos céus, a igreja ficou reunida. Então, ficou lá, né? Os discípulos, né? Os seguidores, alguns seguidores de Jesus, cerca de 120 pessoas reunidas. Desceu o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado e eles começaram a falar em outras línguas e profetizar e falar das maravilhas de Deus. Então, foi uma bênção isso aqui. Foram revestidos de poder. Então, o Espírito Santo revestiu eles de poder. Começaram a falar em outras línguas, que eu disse, e Pedro pregou e 10 mil se converteram. Não foi 10 mil, eu coloquei 10 mil aqui, mas foi 3 mil. Então, vou já corrigir logo. Então, 3 mil almas se converteram e surgiu a igreja. Então, a partir de 120 pessoas que ficaram ali reunidas, olha só, a primeira mensagem, 3 mil. Na verdade, pode chegar a 10 mil porque não contou mulheres e nem crianças. Nem mulher nem criança, só contou os homens. Então, ou seja, pode ter sido aqui 3 mil famílias. Então, considerando que uma família tem cerca de 4, 5 pessoas, naquela época tinha muito mais, então pode ser que converteu aqui 12 mil, 15 mil pessoas. Então, foi só a pregação de Pedro. Então, aquele Pedro medroso, negou Jesus, nervoso, olha só, pregou com ousadia. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Será que tem como eu fazer a obra de Deus? Irmãos, peça a Deus para Ele derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. E derramar do Espírito Santo não é só, como alguns pensam, que é ficar falando línguas estranhas, pulando, sapateando na igreja, não. O derramamento do Espírito Santo, ele é para capacitar para pregar o Evangelho. É capacitar para fazer a obra, para ter ousadia. Então é meio complicado a pessoa dizer que ela está cheia do Espírito Santo se ela não tem coragem de pregar o Evangelho. Então é um negócio meio errado, sabe? Eu vejo muita gente aí, vem pregador de fora, aquela coisa toda, e o povo pula, e sapateia, e fala em língua, e grita, e cai, isso e aquilo, mas quando chega na escola, na universidade, no trabalho, fica com vergonha de falar que é crente. Se tem vergonha de falar que é crente, imagina pregar. Então, a gente tem que prestar atenção nisso aí, que a igreja surgiu nessa sequência aqui, e olha só, que não foi só derramamento do Espírito Santo, foi pregação. Ou seja, a igreja surgiu com pregação do Evangelho. A pregação com o Espírito Santo, ela surge, tem efeito, né? Já a pregação sem o Espírito Santo, ela não é eficiente. Então a gente tem que evangelizar, pregar o Evangelho com a ação do Espírito Santo. Tem essa foto desse jovem aqui evangelizando. Se ele orou, se ele jejuou, se ele buscou, com certeza alguém aqui vai ser tocado por essa palavra. E vai ser um evangelismo eficiente. As pessoas vão olhar para ele e vão dar credibilidade para ele, porque o Espírito Santo está com ele. Agora aqui,
né? Se por acaso ele não tiver orado, não tiver buscado, não tiver com a ajuda do Espírito Santo, as pessoas vão praticamente ignorá-lo e o evangelismo não vai ser eficiente. A gente não presta atenção nesses detalhes porque a gente não está vendo ali o Espírito Santo agir. Mas se a gente estivesse vendo o Espírito Santo agir, a gente estaria muito mais preparados, né, para pregar o Evangelho, né, preparado no sentido de orar, de buscar, estar cheio do Espírito Santo. Vamos adiante. Então, no segundo ponto, a gente fala o seguinte, a missão prioritária da igreja. Então, a igreja ela tem uma missão que é prioridade. Então, essa missão, né, que a gente chama também assim de missão integral da igreja, né? Ou seja, tem que fazer em tempo integral, né? Não é por partes. É o que? Evangelização. Então a gente vai falar aqui de evangelização, missões e promoção social. Então vamos lá. Evangelização. A missão dada, ou seja, missão dada, missão cumprida. A igreja recebeu uma missão, a igreja primitiva. Logo que ela foi estabelecida lá no começo, né, a igreja, o Espírito Santo foi derramado e a igreja já foi logo pregar o evangelho. Então, né, logo que ela foi estabelecida, saiu de imediato a programar o evangelho. Não ficou esperando. Pedro não ficou esperando uma semana, um mês, se preparando para pregar. Não. A partir do momento que ele recebeu ali o Espírito Santo, ele já levantou e foi pregar. Ele passou 3 anos andando com Jesus. Viu tudo. Recebeu o poder. O que ele tinha que esperar? Nada. Ele só tinha que pregar. Então, ele foi lá e pregou. E todos foram pregar. Não foi só Pedro, todos os discípulos. Então, a igreja recebeu a missão e cumpriu essa missão logo de início. É um exemplo para nós. A gente não pode parar agora, né? A gente recebeu essa missão também. Essa missão vem desde lá. Essa missão não foi só para a igreja primitiva, é para a igreja de Cristo. Nós pertencemos à igreja de Cristo. Vamos continuar. As pessoas às vezes falam assim, mas a gente não vê como antigamente um milagre acontecendo, o poder de Deus caindo, isso e aquilo. Só que a igreja primitiva, quanto mais evangelizava, mais o Senhor operava sinais, prodígios e maravilhas. Ou seja, Pedro chegou para o paralítico lá na porta do templo, né, falou, olha, não tenho prato nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Milagre, ele estava evangelizando. Pedro não foi lá realizar um milagre, ele foi evangelizar. Né? Olha só, Paulo está aqui com a mulher morta, né, Dorcas, e ele orou e ela ressuscitou. Estava evangelizando, estava pregando. Que Pedro na prisão, o anjo aparece lá. Pedro foi preso por quê? Porque estava pregando, estava evangelizando. Então o milagre ele vai acontecer quando nós pregarmos o evangelho. Então a gente fica esperando o milagre acontecer do nada. Não, o milagre não vai acontecer do nada. O milagre não vai acontecer simplesmente por acontecer. O milagre ele acontece com um propósito, mostrar o poder de Deus no evangelho. Essa é a ideia do milagre. Então, quer ver milagre? Vamos pregar o evangelho, porque Deus vai operar milagre e aí vai mostrar a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para realizar prodígios e maravilhas e fazer com que as pessoas creiam no evangelho. Outra coisa, a igreja primitiva orava. Então tem até uma frase, né, que fala muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder. Olha só, Atos 4,31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, moveu-se o lugar, acredita-se que moveu mesmo, que tremeu o lugar. Então não foi um movimento qualquer, foi um movimento mesmo de tremer. Ou seja, a oração dos crentes era tão poderosa que o lugar moveu e eles foram cheios do Espírito Santo. Para ficar lá falando em língua, pulando e sapateando, não, anunciavam com ousadia. Olha a sequência, oravam, foram cheios e pregaram o evangelho. Oraram, foram cheios e pregavam o evangelho. Oraram, foram cheios e pregavam o evangelho. Essa era a sequência seguida. Hoje a gente não ora, queremos ser cheios
e não pregamos o evangelho. É isso que está acontecendo. A igreja de hoje em dia é isso. Ninguém ora. Quando chega em congresso, todo mundo quer ir para amanhã de glória, porque lá vai ser cheio do Espírito Santo, para depois voltar para casa. Então a gente está pulando essa etapa e essa etapa. E está errado. O certo é seguir essa sequência: orar, ser cheio e pregar. Então vamos gravar isso aqui na nossa mente: orar, ser cheio e pregar. O Pentecoste genuíno. A igreja precisa manter o Pentecoste genuíno. A igreja primitiva, ela não foi uma igreja que ficou mexendo com coisas que não tinha nada a ver com sincretismo religioso, com ganhar dinheiro, como a gente vê hoje em dia. O que acontece hoje? A igreja, muitas igrejas hoje mexem com misticismo. A gente vê aí algumas igrejas com negócio de sal grosso, óleo disso, óleo daquilo, sangue do cordeiro, e mistura tanta coisa. Misticismo. A igreja primitiva não tinha isso, né? A igreja não tinha misticismo. Sincretismo. A igreja primitiva não tinha sincretismo. Houve uma confusãozinha lá entre os judeus, o judaísmo, tinha que ser judeu para ser cristão. Sentaram, conversaram, falaram: não, quem é judeu, quem é cristão. Se converteu ao cristianismo, já era, deixou de ser judeu. Então não tinha esse negócio de sincretismo religioso, ficar misturando uma religião com outra. Hoje a gente vê isso, algumas igrejas aí estão misturando, né, várias religiões aí, e infelizmente estão entrando até para a área aí do espiritismo. Se a gente não ficar atento, está entrando aí para a área do espiritismo, para a área da macumba. Está entrando muita coisa na igreja, muita coisa. Tem um texto escrito por um pastor batista, é até antigo esse texto, o título do texto é Macumba Evangélica. Eu tenho esse texto no meu computador, nem sei se ele está mais disponível na internet, deve estar, e a coisa está feia. Por quê? Sincretismo religioso, está misturando com outras religiões que não tem nada a ver. Então isso não é Pentecoste. E outra coisa é alvos mercadológicos, né? Então a gente vê a igreja por aí vendendo uma vassoura ungida, sabonete ungido, né? Vou nem falar o nome, né? Tá aqui. Ou seja, a gente está vendo aí que o interesse está sendo em ganhar dinheiro, não em ganhar alma. Então a gente vê que essas coisas aqui estão acontecendo na igreja de hoje: misticismo, sincretismo religioso e mercadoria na igreja, vendendo coisas para que as pessoas sejam abençoadas, mas infelizmente isso não vai acontecer. Então isso não faz parte do verdadeiro Pentecoste, não faz parte do que a gente vê aí na igreja primitiva. A igreja de Cristo, né, ela tem que ter uma pureza sem igual. Que não tem nada disso, nada disso. Isso é Pentecoste. Isso é que vai levar a ganhar alma. E qual é o evento eclesiástico mais importante na igreja? Será que é um culto de departamento? Ou será que é um retiro? Quando se fala de evento eclesiástico, são os cultos, eventos que acontecem na igreja. Tem vários eventos, tem vários tipos de culto. O mais importante é ir às ruas, aos becos e às comunidades pobres e esquecidas, a fim de anunciar Cristo a todos. Então, é isso que tem que acontecer. A igreja às vezes fica preocupada com eventos, com isso e com aquilo, mas o mais importante é pregar o evangelho em qualquer lugar, onde tiver uma alma, onde tiver alguém que precisa ouvir o evangelho. Então, o culto mais importante é o culto na rua, né? O culto mais importante talvez é um culto numa feira, é um culto que acontece aí em uma rua que você pode olhar e falar assim: ah, mas essa rua está vazia, mas tem alguém dentro da casa ouvindo. Esse é o culto mais importante. Missões em Atos. Então a gente vai ver aqui, esse Atos, aqui é Atos com A maiúsculo, porque se refere ao livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Então a gente vê em Atos dos Apóstolos o seguinte: Filipe, ele pregou em Samaria.
Então está aqui Jerusalém. Logo a igreja começou a ser perseguida em Jerusalém, a ataca começou a comer lá, né, e crente começou a apanhar. Então quando tem perseguição, a igreja cresce. A igreja só cresce quando tem perseguição. Quando não tem perseguição, ela fica paradinha, fica quieta, fica acomodada. Mas quando começou a ter perseguição, eles saíram, foram para Samaria. Ou seja, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então as pessoas paravam para olhar Filipe pregar. Filipe falava, realizava milagres e pregava o evangelho, e muitos se converteram. Isso porque ele saiu de Jerusalém e foi até Samaria. Os discípulos em Antioquia. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Ou seja, Antioquia já era mais longe um pouquinho, né, de Samaria. Está aqui Jerusalém, Samaria era bem aqui em cima, bem perto. E Antioquia já era mais um pouquinho aqui distante. Então a igreja foi crescendo aos poucos, levando a palavra a lugares remotos. Então, né, não tinha nenhum crente, o pessoal nunca nem tinha ouvido falar de Jesus. Ele chegava lá e pregava o evangelho e fundava uma igreja. Promoção social. A gente vai ver aqui nessa parte que a igreja ela também tem outras responsabilidades, cuidando dos pobres e necessitados. Não é só questão do pobre necessitado. A igreja ela tem que ir lá, pregar o evangelho, ganhar a alma e cuidar daquela alma. Se aquela alma que se converteu, ela é bem financeiramente, beleza. A igreja vai lá e dá o pão do céu, né? Ou seja, ensina a palavra. Porque aquela pessoa ela já tem, né, dinheiro, ela consegue se manter. Só que existe muitas vezes pessoas que não têm dinheiro, que não têm condição financeira. Então a igreja ela vai entrar aqui com o quê? O pão da terra, né? Ela vai entrar com pão mesmo físico, ou seja, vai saciar a fome das pessoas. A gente tem que ver que a igreja ela tem essa responsabilidade. Não é só pregar o evangelho, também olhar quem está necessitado, precisando, para que seja ajudado, financeiramente falando, com dinheiro, com comida, com a cesta básica. Tem que acontecer alguma coisa diferente, né? Não é só pregar a palavra, tem que dar uma assistência a mais. Tem um grupo por aí que está falando de missões, mas que de fato eles não fazem missões, eles simplesmente ajudam as pessoas, pegam, vão doar cesta básica, vão doar alimento, vão fazer uma sopa, vão lá distribuir e não pregam o evangelho e acha que está pregando só como exemplo de estar lá ajudando. Eu não concordo com isso. Nós temos que ajudar, temos que ajudar. Temos que ir lá ajudar financeiramente? Tem sim, mas nós temos também que pregar a palavra. Tem que pregar a palavra. Se ficar só ajudando financeiramente com cesta básica, isso e aquilo, não é evangelismo. Você está fazendo ação social. Agora, evangelismo vai entrar com a pregação da palavra. Algumas vezes, tudo bem, vai lá e só prega a palavra. Mas eu acredito que ajudar faz parte, né? E você não pode chegar lá e querer simplesmente que a pessoa se converte porque tu está ajudando ela. Não, ela tem que se converter porque o Espírito Santo tocou e ela resolveu se converter. Você pode ajudar a pessoa a vida inteira e ela nunca se converter, morrer e ir para o inferno. Mas nós temos a obrigação de ajudar. Então a gente tem também a obrigação de ajudar os que são necessitados. Bem, então a gente finaliza aí o tópico 2. Então o tópico 2 a gente viu o quê? Né? Que a evangelização, que a igreja ela surgiu para evangelizar, para ganhar almas, né? Não é para ficar com sincretismo religioso, ganhando dinheiro, vendendo vassoura ungida, não é para ficar lá fazendo, simplesmente entretendo o povo, não. A igreja surgiu para pregar o evangelho. Aí a gente vai para Atos dos Apóstolos, a gente vê aí que a igreja, né, primitiva, logo de início, ela espalhou a palavra para Samaria, Antioquia, até, né, as cidades mais longes. E a gente viu que a igreja também tem um papel de promoção social, que é levar a palavra também àqueles que têm necessidade e levar não só a palavra, mas também levar algum alimento para que a pessoa sacie a sua fome. Então, a gente viu o tópico 2, encerrando o tópico 2, a gente entra no tópico 3.
o exemplo da igreja de Antioquia. Antioquia é a igreja missionária. Então, antes de falar de Antioquia, né, eu coloquei aqui um subsídio. Quem era, né, qual essa cidade, né, como que era essa cidade? A cidade de Antioquia ela foi fundada nos finais do século IV a.C. Então, bastante tempo antes de Cristo aí, ela já existia. Era a terceira maior cidade do Império Romano. Tinha mais de 500 milhão de habitantes. Então, era uma cidade grande, bastante habitada. E lá eles, como ficava ali na região ali próxima à Grécia, eles adoravam alguns deuses gregos, né? Afrodite era uma deusa adorada na cidade de Antioquia. Então, lá em Antioquia é uma cidade importante porque foi lá que os discípulos, né, de Jesus, os cristãos, foram chamados de cristãos. Né? Então, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez, né? Porque é Jesus Cristo, cristão. Então, surgiu lá na cidade de Antioquia. Hoje fica a Turquia lá. Turquia. A igreja de Antioquia. Olha só, a igreja de Antioquia, a gente não sabe quem foi que fundou. Foi de lá que Paulo saiu para realizar as viagens missionárias e foi uma igreja extremamente missionária. Ou seja, muitos missionários saíram da igreja de Antioquia. Muitos. Então foi a igreja que ajudou a expandir o evangelho. Então era uma igreja grande, uma igreja bem estruturada. E a gente vai ver detalhes dessa igreja agora. Uma igreja completa. Por que uma igreja completa? Em Antioquia, né, o ministério era completo porque lá tinha profetas e doutores. Ó. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Olha só, até Saulo estava lá em Antioquia. Então, profetas. A palavra profeta, né, aí do grego, profetes, profeta, aquele que fala por inspiração divina. Então, esses eram os profetas, pessoas que estavam lá que eram usadas para falar por inspiração divina. E quem eram esses doutores? A palavra aqui é didásculos, é instrutor, professor, mestre. Então, eram pessoas versadas na palavra. Hoje em dia, infelizmente, há até uma certa crítica para quem gosta de estudar a palavra, para quem gosta de se aprofundar, para quem gosta de ler livros e fazer seminário e curso de teologia. Há uma certa crítica em cima dessas pessoas, mas a Bíblia dá aqui respaldo para isso. Diz que a igreja de Antioquia tinha lá os didásculos, que eram o quê? Instrutores, os mestres, professores, aqueles que estudavam mais e tinham bastante conhecimento. Eles eram de suma importância para o crescimento da igreja. Então, isso mostra que lá a obra missionária era o quê? Prioridade. Então, que a gente vê que a obra missionária deve ser nossa prioridade. Não conseguiremos dar cumprimento à grande comissão. Ou seja, se ela não for nossa prioridade, como é que nós vamos, né, conseguir cumprir essa grande comissão que ia levar o evangelho? A igreja de Antioquia, a gente vê que ela tinha essa prioridade porque tinha várias pessoas capacitadas, profetas, doutores, apóstolos, estavam todos lá. Então eles tinham, e foi uma igreja bem influente, bastante influente. Uma igreja missionária. Então, a igreja orava. Então, enquanto a igreja orava, o Espírito falava: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, eles estavam na igreja de Antioquia, lá estava orando com os irmãos, e o Espírito Santo falou: não, separa Barnabé e Saulo porque eu tenho uma obra para eles. Imediatamente, eles jejuando, olha só, o versículo 2 do capítulo 13, o Espírito Santo fala. No versículo 3, então jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Ou seja, do versículo 2 para o versículo 3, eles já estavam sendo despedidos para pregar o evangelho, para serem enviados. Então o exemplo de Antioquia fica para nós, enviar missionários. Será que a sua igreja está enviando missionários? Será que a sua igreja está pregando o evangelho? Vamos observar isso. A igreja de Antioquia é o nosso exemplo. Bem, a partir daquele momento, a Igreja de Cristo, irradiando-se a partir do Oriente Médio, universaliza-se até chegar a você e a mim. Ou seja, saíram de Jerusalém, foram para Antioquia. Daqui foram para essas cidades aqui tudinho, passou aqui em Corinto, Roma está um pouquinho para cá, mas o importante é que chegou a nós. Ou seja, veio de alguma forma veio parar aqui no Brasil.
Então o evangelho ele se expandiu até os confins da terra. O Brasil fica do outro lado do oceano e o evangelho chegou aqui. Não chegou pela Igreja Assembleia de Deus. Antes da Igreja Assembleia de Deus já tinha o evangelho no Brasil. Tem gente que acha que o evangelho chegou aqui no Brasil com Daniel Berg e Gunnar Vingre, aqui no estado do Pará. Não. Quando eles chegaram, já tinha aqui os batistas, os presbiterianos. E a Cristã do Brasil também já estava aqui. Então, a Cristã do Brasil chegou aqui no sul. Então, assim, a gente vê que, de alguma forma, Deus espalhou o evangelho por todo o mundo. Como assim? Porque a igreja cumpriu o ID. Cumpriu o ID de levar o evangelho a toda criatura, levar o evangelho até os confins da terra. Então, o evangelho chegou até nós porque a igreja cumpriu. E pode chegar a outras pessoas se nós hoje cumprirmos esse ID. Se nós cumprirmos o ID de Jesus de levar o evangelho a toda criatura. Bem, nós chegamos aqui ao final de mais uma lição, que é a conclusão, né? A gente vai falar aqui o seguinte, rever aqui o que a gente estudou. No tópico 3, só para revisar aqui o tópico 3, a gente falou que a igreja de Antioquia foi uma igreja completa, né? Uma igreja que tinha mestres, pastores, tinha profetas, né? Foi uma igreja missionária, uma igreja que levou o evangelho, que mandou missionários e que a partir ali de Antioquia muitas vidas foram alcançadas. Né? E chegando na nossa conclusão, né, a gente viu que a missão da igreja de Cristo é evangelizar. Retornemos, pois, ao cenáculo, a fim de que, no poder e na virtude do Espírito Santo, alcancemos os confins da terra. Então, não adianta nós cruzarmos os braços e achar que o evangelho já chegou a todos os lugares. Não, muitas pessoas não ouviram o evangelho ainda. A gente fala assim, mas todo mundo já teve a oportunidade de ouvir. Sim, mas aquela palavra detalhada, que você pode ali com paciência trabalhar em cima da vida de uma pessoa em específico, né, é isso que vai fazer a diferença. Tem pessoas que vão passando na rua, a gente grita de longe um versículo e aquilo toca no coração e ela se converte. Tem pessoas que você tem que ficar ali 10 anos pregando para ele se converter. Então, a gente não sabe como que Deus vai agir. A gente não sabe qual é a dureza do coração da pessoa. Será que eu preciso pregar 10, 20, 30, 40 anos? Né? Meu pai passou, né, desde quando meu pai se converteu até, né, quando meu avô morreu, sei lá, eu acho que uns 25 anos por aí, meu pai pregou para ele, meu tio, né, mas ele se converteu lá no leito de morte. Ele se converteu no final da vida. Então, às vezes, a gente passa mesmo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos pregando para uma pessoa. Tem vezes que a gente prega uma vez e a pessoa se converte. A gente vai lá e fala Jesus uma vez e a pessoa se converte. Então, a gente não sabe como é que vai acontecer a conversão, qual é a dureza do coração e como que o Espírito Santo vai agir. Então, a gente tem que pedir o poder. Né? Ou seja, nós temos que ter poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para falar. Então, vamos fazer isso. Nenhum evento, enfatizamos, é mais importante e urgente do que ganhar almas para Cristo. Pense nisto, busque ganhar almas para Jesus, aqueles que estão morrendo sem ter esperança de ver Deus. Vejamos o seguinte, a gente pode até falar assim, mas eu nunca ganhei uma alma. Eu nunca ganhei uma alma. Talvez você ganhou e você não sabe. Porque quando alguém vai na igreja e se converte, não significa que essa pessoa se converteu com a pregação daquele pregador. Talvez a pessoa já foi para a igreja com a intenção de se converter. Talvez a pessoa já foi para a igreja com vontade de se converter. E aí o pregador pregou e ele foi lá e se converteu. O pregador acha que ele se converteu por causa da sua pregação. Não, ele se converteu por causa da pregação de um amigo lá do trabalho. Ele se converteu por causa da pregação de um familiar. Ou ele se converteu por causa das 200 pregações que ele ouviu durante a vida. Ele vai num culto, ouve uma pregação, passa numa rua, tem uma pregação, vai na feira, tem uma pregação, liga a televisão, tá lá uma pregação. Aí vai falando, aquilo vai amolecendo o coração. Aí certo dia ela chega na igreja, ouve mais uma pregação e se converte. Quem foi que ganhou essa alma? Irmãos, não interessa quem ganhou, se foi A ou B ou C. Nós temos que pregar o Evangelho. Eu sempre falo isso, vamos ganhar galardão por pregar o Evangelho. Galardão é recompensa por trabalho realizado.
Nós temos que realizar o trabalho que é pregar o evangelho. Se a alma se converteu naquele momento ou depois, não importa. Talvez você está ali entregando um folhetim de evangelismo e ninguém se converte, mas aquele folheto de evangelismo pode, né, depois fazer com que a pessoa se converta. Dizem que Matos Nascimento se converteu assim. Matos Nascimento recebeu um folheto, colocou no bolso, não se importou. Era um cantor mundano e aí pegou um avião para fazer um show. Dentro do avião ele meteu a mão no bolso, estava lá o folheto. Quando ele resolveu ler, naquele momento o Espírito Santo falou no coração dele e ele decidiu que ia largar tudo e servir a Deus. Então, quem foi que entregou esse folheto para Matos Nascimento? Não precisa saber. O importante é que foi entregue. Então, né, essa é só uma história. Existem milhares e milhares de histórias de pessoas que se converteram com um folheto. Eu vi a história de uma irmã que se converteu por causa de um versículo que alguém estava pregando na rua e ela de longe, muito longe, ela escutou o versículo. E o versículo falou no coração dela. Naquele momento ela resolveu se converter. Quem era aquela pessoa que estava pregando? Não interessa. Ela estava pregando. Essa pessoa que está pregando talvez nunca vai saber que essa irmã se converteu por causa da pregação dela. Mas surtiu um efeito. Então não fale que você nunca ganhou uma alma. Agora você pode falar, eu nunca preguei o evangelho. Eu nunca preguei o evangelho. Isso você pode falar. Porque aí você sabe se você pregou ou não. E aí se você já pregou, continue pregando. Se você não pregou ainda há tempo. Pregue. Aproveite a oportunidade. Não deixe de fazer a obra. Amém? Bibliografia recomendada. Coloca aqui uns livros que eu uso. Um livro base aí da revista. Esse aqui, Esforce-te para ganhar almas, muito bom. John Stott, da igreja anglicana, né? John Stott, lá da igreja da Inglaterra. Uma igreja que hoje talvez não é uma igreja que surte tanto efeito, que faz tanto evangelismo. Mas o John Stott, ele até, né, a morte dele, ele já morreu, mas ele lutou para evangelizar e fazer com que a igreja dele despertasse para evangelizar. Então ele escreveu esse livro muito bom mesmo. Missões na Era do Espírito Santo, quando a gente vê que, né, a fé pentecostal pode ajudar a igreja a completar a evangelização do mundo, ou seja, com a ação do Espírito Santo na vida dos crentes. Finalizando, entre aí no ebdenfoco.com, você vai ter acesso ao conteúdo. Né? Se você me ouviu até aqui, fique atento que em breve estará sendo colocado no ar um novo site, um site com conteúdo bem completo para você que é educador cristão e professor da Escola Bíblica Dominical. Vou ficando por aqui, a paz do Senhor e até a semana que vem.